Sala, Maria Isabel Pimentel de Castro Pinto, tenho a honra de receber o engenheiro agrônomo Francisco Graziano Neto, Chico Graziano, de 70 anos, paulista de Araras, engenheiro agrônomo formado pela Escola Superior de Agricultura de Piracicaba, da USP, em 1974, mestre em Economia Agrária da USP, 77, doutor em Administração da Fundação Getúlio Vargas, em 89, e foi professor da Unesp em Jaboticabal, de 76 a 92. Chico foi também assessor importante na presidência do Fernando Henrique e, e é um velho amigo, um querido amigo e uma espécie de fonte de inspiração minha, tudo que se refere à agricultura. Ah, sabe por quê, Chico? Porque Hum. eu conheço a Exalc desde o tempo que você estudava lá. Uau! Eu era muito amigo em 1970, eu comecei a trabalhar na Folha de São Paulo e fiquei muito amigo do Zeferino Vaz. Eu ia muito a Barão Geraldo, lá para onde ele estava implantando a Unicamp, e ele falava muitíssimo. Aliás, todo mundo no meio acadêmico falava bem da Exalc. E eu quero começar pela Exalc, porque eu acho que o nosso tema, né, a a oposição intransigente da esquerda radical ao agronegócio, atingindo a Embrapa, que é uma grande conquista brasileira, começa, de certa forma, ferindo, sem se referir à escola onde você estudou e se formou. O que é que você acha? Acho que tá certo mesmo. Eu tenho pensado, eu tenho sido demandado para escrever, para falar sobre esses assuntos. Não só por causa agora do Enem, viu, Neumann? Essa questão do Enem agora, dessas perguntas preconceituosas, bem vagabundas mesmo sobre o agro, na verdade, elas representam a ponta de um iceberg. A questão é muito mais séria. Em que sentido? Que o ensino fundamental do nosso país, ele tem sido, há muitos e muitos anos, enviesado por uma geração de geógrafos que vem desde aquela minha época lá atrás, um pessoal formado num posicionamento marxista tradicional, foram superados pela história, essas escolas continuaram formando pedagogos, quer dizer, são profissões, algumas profissões que não têm muito mundo prático, então acabam, em geral, fazendo bacharelado e vão trabalhar em escolas, vão elaborar livros. E esse conhecimento transmitido no ensino fundamental, que é enviesado, ele acaba se expressando, acabou agora, se expressando no Enem, todo mundo levou um susto. Muito bem. Quando você pega um centro de ciências agrárias, como é a Exalc de Piracicaba, como é a Faculdade de Ciências Agrárias, onde lecionei durante 16 anos lá em Jabuticabal, na Unesp, quando você pega os professores, o conhecimento que está sendo gerado, né? Todo mundo fala da Embrapa, não é só a Embrapa. Os institutos de pesquisa históricos, o Instituto Agronômico de Campinas, quer dizer, em Viçosa, uma grande faculdade de agronomia também, por aí afora. Quer dizer, houve um Em, em, descolamento. em, em Houve Varginha, um Minas, né? descolamento. Em, Hã? em Varginha, Minas também, né? Tem uma escola de agronomia, né? Essa eu conheço menos, é menos famosa, mas você pega os É. grandes centros de ciências agrárias, você pega em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então, o que que nós percebemos? Olha, eu dou aula faz 40 anos, né? Não é um assunto que eu desconheça, não. Então, porque fiz política, fiz um monte de coisa, mas nunca parei de dar aula. O que aconteceu? A agricultura brasileira foi se modernizando, ela foi se capitalizando, e um grupo de pessoas, não sei como é que eu descreveria, em que foi influenciar os professores, ficaram presos ao conhecimento do passado. Então, eles repetem aquilo do latifúndio, do escravagismo, disso, daquilo. Você fica lendo hoje esses textos de apostilas, agora essas coisas, alguns que publicam, como esse que publicaram aí,
Meu Deus do céu, aquilo que há 50 anos já não era verdadeiro, que Caio Prado Júnior já tinha criticado essa ideia de que o campesinato aqui no Brasil, etc. Mesmo dentro da esquerda, já havia uma esquerda, você sabe dessas coisas, que dizia, olha, não vamos comparar o Brasil não é um país feudal, então ficam tratando de uma forma totalmente fora da realidade. É assim, é quase criar um modo de viver longe da realidade, só que estão fazendo um estrago enorme, porque os jovens estão sendo influenciados por esse pensamento vagabundo, que é esquerdista, eu diria nem é de esquerda isso, é, porque a esquerda mesmo pensante, né, e respeito eu, você, temos tantos amigos que são de esquerda, mas são pensadores, Não, e eu são conheci, filósofos, né? conheci pessoalmente Caio Prado Júnior na casa dele lá no Jardim, em São Paulo, né? E Caio Prado Júnior era comunista, mas era um comunista lúcido. Era um gênio da sociologia no Brasil, né? Você citou aí o. É ele que puxou a orelha de uns estudiosos baseados em conhecimento europeu, puxou a orelha e falou: vocês não conhecem a realidade. Vocês precisam ir pisar na realidade, conhecer a realidade do país, para depois vir aqui pregar a revolução. Não, 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 não vai dar certo. Aquele livro dele, A Revolução Brasileira, é um livro fantástico nesse sentido, de como é que fala assim: olha, pisa no chão. Então, pisar no chão hoje significa. Se você vai lá para aquela região de Balsas, no sul do Maranhão. Balsas fica próximo da divisa entre o Maranhão e o Piauí. Você conhece esse Brasil como pouca gente, como eu conheço. Então, aquela região lá não tinha nada, absolutamente nada. O que tinha, o pouco que tinha de gente, era muita gente muito pobre. Pouca gente muito pobre. É, ninguém sabia como ocupar, como cultivar naquelas áreas. 40 anos depois, com conhecimento da Embrapa, dos centros de pesquisa, aquelas regiões elas estão super produtivas. O IDH, o Índice de Desenvolvimento Índice de Humano Desenvolvimento daquelas Humano. populações é sempre maior do que a média do Estado. Ou seja, existe comprovação empírica. O censo agropecuário do IBGE mostra isso, de que lá não tinha nada, hoje lá tem riqueza. Você pode até discutir que essa riqueza está um pouco concentrada, mas a riqueza é concentrada no Brasil todo desde há 400 anos, 500 anos atrás. Então, tudo bem. Vamos ver se está mais concentrada ou menos concentrada. Mas não que não tenha a riqueza. É que E no caso. saiu Hã? da pobreza, lá em Balsas, eu conheci muito que eu Ô, ouvi falar, Neumann, saiu você da pega, ó. riqueza concentrada, Sim. Você pega da assim, ó, pobreza concentrada. da pobreza. Você pega Luiz Eduardo Magalhães. Luiz Esse Eduardo, eu ia artigo. citar esse exemplo. Eduardo Magalhães, do Cerrado Baiano. Então, onde é que terminava a Bahia? Terminava em Barreiras. Porque a Barreiras tem um rio que é afluente do São Francisco. Luiz Eduardo fica mais ou menos 90 quilômetros de Barreiras. Tem que subir uma serrinha e aí você vai para aquele platô. Lá não tinha ninguém, só tinha calango. Não tinha gente, não tinha ocupação humana durante Não tinha nem pobre, 400 anos. não Não, tinha nem não pobre. tinha pobre, não, não. Não tinha camponês. Esse texto do INEM fala É, que o agro está expulsando os camponeses, é. está destruindo a economia camponesa. Nem tinha economia nenhuma. A economia foi criada graças às novas tecnologias, ao transporte, à logística, que permitiu você produzir lá em Luiz Eduardo Magalhães. Fica a 1.000 quilômetros de Salvador, 1.000 quilômetros. É a região mais próspera da Bahia inteira, é a região de Luiz Eduardo Magalhães. Como é que esses caras que publicam, e o Enem põe lá na prova que o agro está acabando com a economia, está destruindo tudo, está gerando pobreza, está fazendo uma chuva de veneno e está acabando com as pessoas. Você fica lendo aquilo ali e fala, gente, esses caras nunca viram o agro. Pois é, eu até tive a ideia de entrevistar você antes do Enem, porque tem um link seu no meu computador e no meu celular das 10 boas notícias do agronegócio. Esse, você começa dizendo o seguinte: esses são alguns fatos. Como em todo processo de mudança, há resistências e incertezas. Mas ninguém duvide, o agro está liderando uma verdadeira revolução que se espalha pelo interior do Brasil
Ao brilhar o campo, iluminam-se as cidades. Em São Paulo, a cidade está às escuras por incompetência da prefeitura, do governo federal, do governo estadual e de uma empresa que foi privatizada na distribuição de energia. Então, nós estamos no escuro. Mas não é o que vem. O caso aqui é a iluminação trazida à cidade pelas vendas do agronegócio nesse seu. É, foi o link que você fez no YouTube, se 10 notícias, não foram duas notícias, nem três, 10 boas notícias selecionadas. Lembra desse link? É uma coluna minha do Poder 360, né? Lá do É, Fernando Rodrigues. é. Eu publico toda terça-feira lá. Eu acho que porque você sabe, você, nossa, quantos anos você escreve? Acho que mais do que eu, né? A gente precisa escrever, tem o prazo, o editor fica pedindo o seu artigo, então você tem que se inspirar em alguma coisa. O que eu vou escrever essa semana, né? Eu chamo isso de TPA, tensão pré-artigo. Então, fica lá com a TPA, o que eu vou escrever essa semana? E eu li uma notícia naqueles dias super negativa sobre a agricultura, nem lembro qual que era. Aí eu falei, caramba, eu vou ver aqui as notícias positivas. E rapidamente fiz uma busca no Google, encontrei 10 notícias positivas. Todas elas mostrando o quê? Mostrando o que é, isso é que é, assim, a minha pregação, agora que eu já estou assim, aposentado, só escrevendo, dando umas aulas aqui e ali, né? Qual que é a minha pregação? Está acontecendo no Brasil um processo de desenvolvimento econômico inusitado na história. Por que inusitado? Porque esse processo de desenvolvimento está sendo puxado pelo agro. Toda a teoria econômica que eu estudei, que eu dei aulas, sempre mostra que quando um país se desenvolve, o agro fica um setor retardatário. E isso aconteceu na maioria dos países mesmo, até virar o século, até vir chegar ao mundo digital, até as novas tecnologias terem essas oportunidades, até aparecerem essas startups incríveis. O que está acontecendo? Está acontecendo que o Brasil encontrou, através da agricultura e da pecuária e da cadeia produtiva toda, desse complexo agroindustrial, encontrar um caminho para o futuro. Qual seria um outro nosso? Indústria farmacêutica? Acho que não. Pode ser. Aviões, realmente, o William Vac Isso fala é. sempre isso. Nós temos um sucesso, né? A Embraer também foi atacada Sim, no Enem. exatamente. E aí, Uma empresa esse, estatal. esse sucesso está sendo propiciado pelas tecnologias do século XXI. Quer dizer, o agro hoje, e curiosamente, ele está sendo capaz de puxar a indústria. Não é mais a indústria que puxa o agro que está puxando a indústria, né? E puxando outros setores da economia também. Esse agro ao qual eu me refiro, vou deixar claro aqui, o agro ao qual eu me refiro não é só dentro da porteira das fazendas, como a gente gosta de falar, não é só o agricultor. O agricultor dentro do agro, ou agronegócio, que é uma palavra que eu não, acho meio feia, dentro do agro, o agricultor é um parto. Mas quem são os outros, então? Indústria de tratores, indústria de rações, indústria de fertilizantes. Aí você tem todo o setor de processamento, frigoríficos, usinas de açúcar, né? E aí você vai até a ponta final. Então, você tem o setor de consumo ligado ao agro. Você tem consultorias ligadas ao agro. Você tem exportação ligada ao agro. Quando você soma esses setores ligados ao agro, dá 25% do PIB brasileiro. É incrível isso. O Brasil é o maior país agrícola do mundo em termos de representação econômica. Agora, o que eu chamo a atenção é que essa expansão, esse desenvolvimento recente, ele está levando o Brasil para o interior. Nós sempre fomos ligados à costa. Naturalmente, todas as nações, por conta da navegação, é uma questão histórica, sempre começa a desenvolver na costa. Então, regiões que não tinham nada, você vai lá, pega um avião, desce hoje em Barreiras, já já vai começar a descer em Luiz Eduardo Magalhães. Você vai lá para baixo. Você vai em Sinop, Sorriso, no Mato Grosso, a hora que você abre a porta do avião, você fala, gente, o que é isso? Né? Os salários médios são sempre maiores que os salários das mesmas categorias de outras regiões.
Ou seja, está havendo uma interiorização do desenvolvimento brasileiro puxado pela agricultura. E ainda tem gente que acha isso errado. Faça meu favor. No domingo, 5, questões que citavam a competitividade e o agronegócio foram alvo de fortes críticas por especialistas, inclusive você citou aqui o meu querido amigo, colega William Vac também, que viram viés doutrinário e esquerdismo raso na redação das provas. A Frente Parlamentar Agropecuária quer a anulação das provas. Por causa desse textinho que você citou na sua coluna, da questão lá no Enem. No Cerrado, o conhecimento local está sendo cada vez mais subordinado à lógica do agronegócio. De um lado, o capital impõe os conhecimentos biotecnológicos. De outro, o modelo capitalista subordina homens e mulheres à lógica do mercado. Quer dizer, nós estamos no século XXI e o Enem quer puxar a juventude para o século quê? Século XVIII, XIX, é isso? Mais ou menos. É isso mesmo. Eu, inclusive, me lembrei da Revolução Francesa. A Revolução Francesa é tido como marco histórico, 1789, contra o feudalismo. A partir da Revolução Francesa, dizem-se, né? A mudança do paradigma, nasce o capitalismo. Você começa a fazer o cercamento das terras, né? E essa lógica do capital passa a se impor sobre a lógica feudal, sobre a nobreza. Eles vão lá e corta a cabeça do rei, e toda aquela confusão que aconteceu na França, e depois o capitalismo foi evoluindo. Ou seja, quem critica no século XXI da forma como fizeram, né, pensando, puxa vida, esses caras iam lá bater um papo com o Robespierre, Danton, porque é exatamente isso que eles queriam quebrar essa lógica que esses caras querem manter aqui lá no interior do Piauí, de manter uma agricultura sem territórios demarcados, ou seja, as terras de você, dos camponeses, como sempre foram. Você fica pensando, puxa vida, passaram-se mais de 200 anos, esses caras dão aula em universidade, Universidade Federal de Goiás, Universidade Estadual de Goiás, esses autores aí. Eu fiquei pensando, fiquei com dó dos alunos deles. O que esses caras ensinam na sala de aula? Duro. O, o, mas, apesar de todas essas críticas, o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, homenagem a um grande educador brasileiro, que não tem nada a ver com isso, nada a ver. Anísio Teixeira, que inclusive morreu de forma misteriosa, visitando um amigo da Academia Brasileira de Letras para pedir um voto, que caiu no poço do elevador, e até hoje se pensa que foi o pessoal da ditadura que o derrubou lá no poço. Agora, o Anísio Teixeira é o nome do Instituto, mas o presidente do Instituto, o Manuel Palácios, ele é aí da Universidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, e tem um currículo muito ligado tanto ao governo Lula, aos governos anteriores do Lula, quanto ao governo da dona Dilma Rousseff. O governo da dona Dilma Rousseff foi um governo que levou o Brasil, esse sim, para o atraso, que sofreu impeachment por causa disso. Agora estão querendo vingar a Dilma, né? E está esse representante da Dilma, presidindo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, que, inclusive, me chama para uma piada cretina aqui, INEP de inepto, é isso? Uma coisa desse tipo. Manuel Palácio afirmou na quarta-feira, 8, que o Exame Nacional do Ensino Médio não demoniza o agronegócio e defendeu o Instituto das acusações de viés ideológico na prova. E aí? Ele E falou de aí? quê? Ele falou de quê? A respeito de quê? De uma prova que não houve? De um texto que foi... Se você, por exemplo, citou o texto todinho na sua coluna no YouTube, e eu li lá, né, a citação. Eu nem tenho tempo, porque nós temos meia hora só de entrevista aqui, eu não tenho tempo para ler aquela barbaridade, porque nós temos mais tempo aqui para tratar da realidade, das coisas graves, das coisas sérias. E aí vem o cara em público dizer que aquilo que
estão dizendo que o INEP aprovou e que está na prova, que não houve isso, não houve aquele texto horrendo. Não, aquilo é uma invenção sua, minha, do William, de todos os que se manifestaram, Bacana e tal. Você conhece Manuel Palácios? Você o respeita como cientista ou como Eu educador? juro que não conheço, Neumann. Não sei quem é, nunca ouvi falar. Uma argumentação que eles deram foi o seguinte: não, nós não fizemos nada. A gente deu um texto, mas o texto é de interpretação. Quer dizer, a prova do INEP é assim: o aluno lê e ele interpreta o texto. Eles não quiseram, não tem nada a ver com o texto, é uma prova de interpretação. É para ver se o aluno tem capacidade de interpretação de um texto. Porra, mas podia ter Isso é posto uma outro piada, texto. É piada uma de mau piada. gosto. Por que pôs Que tal esse um texto? texto? Que tal um texto do Caio Prado Júnior? É? Por que não põe o texto meu? Um texto de Né? Chico Graziano, que é Pega minha reconhecido, tese de doutor, doutorado, a tese. pega um trabalho referenciado de qualquer um, pode ser. Aí você põe lá o texto. Só que na pergunta seguinte, você põe um texto que tem um outro viés. O problema da prova do Inês, do Enem, é que todas as perguntas, todas é muito, né? Quase todas elas, sejam aquelas ligadas ao agro ou não, todas elas tinham um viés que era, ou não, eu não vou falar nem que é petista, é pissolista. Pissolista é a turma do PSOL, né? Essa turma da área do agro, geografia agrária, eles dominam. São aqueles caras que acham que no agro que nós estamos matando todo mundo envenenado, que nós temos que defender os camponeses. Eles são contra os sistemas agroindustriais, cada um tinha que produzir a sua própria comida. Pasme você, mas eles têm essa ideia bucólica, né? Eles vivem, são urbanos, eles não têm a menor Pré, ideia de como é que funciona isso. Mas pré, as pré, outras perguntas também, todas elas eram muito enviesadas. Então, sabe, desculpe te interromper, hoje é dia 9, né? Hoje a Cláudia Costin publicou a coluna dela do Estadão falando sobre isso. Ela é educadora, acho que a melhor, a mais referenciada do país é a Cláudia Costin. Então, o que ela diz? Ela diz que jamais poderia haver uma coisa assim tendenciosa. Ela fala: o agro não é nem bandido nem mocinho. Você tem que, você tem que dar o conhecimento isento. Tudo bem, cada um interpreta do jeito que quiser. Tem gente que acha certo, o outro acha errado. Mas não, o Enem ele foi claramente tendencioso nos enunciados. o que eu estava querendo dizer é o seguinte: tudo isso pré-Robespierre, pré-Marat, né? Pré-amarrar. Pré-Danton, pré-Danton, né? Até o Robespierre era um radical e tal. O Danton, que era um burguês, né? Um bourgeois, né? Como os franceses diziam. Quer dizer, eles estão no século XVIII, antes da Revolução Francesa, antes da Revolução Americana, que é mais capitalista ainda, né, do que a francesa, né? E estão querendo convencer, dizendo que não fizeram o que fizeram e que está citado no seu texto, por exemplo, tem a citação do Enem, e o Enem distribuiu esse texto pelo Brasil. Será que o Manuel Palácios não leu o texto? Eu não sei, mas a verdade é que o texto é realmente bastante ruim, inclusive ruim do ponto de vista da escritura, do vernáculo, etc. Mas é uma coisa, E é, como e você é, lembrou, é, pré-Revolução Francesa, pré-Revolução pré, Americana. É, é isso. E é ilógico, porque se você está no sistema capitalista e o capitalismo está se expandindo no agro fortemente, ninguém tem dúvida disso. O que está acontecendo no agro brasileiro e no mundo, mas no agro mais atrasado, agora, Brasil indo para frente, é um baita processo de capitalização do campo. Como que nesse processo não vai se impor a lógica do capital? Vai se impor qual a lógica da economia camponesa do século XVIII? É ilógico, entendeu? Então, realmente, foi uma barbaridade completa. Olha, eu gosto muito, porque participo disso toda vez, Neumann, não é o que eu vou falar aqui, toda vez que uma escola, porque tem muita gente por aí trabalhando nesse assunto dos conteúdos escolares,
dessa forma equivocada, antiga de ver o agro, etc. Toda vez que uma escola pega os seus alunos, junta os professores e vai conhecer uma realidade da fazenda, e tem muita gente, fazendeiros, agricultores, que estão convidando as pessoas, não, vem cá conhecer aqui. Tem um grupo que chama De Olho no Material Escolar. Você devia convidar a Letícia para vir conversar com você aqui. Então, esse grupo, que está espalhado no Brasil todo, eles olham as apostilas, eles revisam os livros didáticos e eles lá em Barretos, lá em qualquer cidade, convidam os alunos. Toda vez que vai ter uma excursão, eles voltam diferente, porque eles conhecem a realidade. Os professores mudam, porque acham que, não, vamos lá ver como é que faz a aplicação de defensivo. Olha lá, está passando defensivo químico agora na soja, vamos lá ver como é que é isso daí. Vamos lá ver o trator trabalhar. Eles vão, olham e falam, ah, pensei que fosse, não está matando as abelhas. Não, olha as abelhas aqui, as abelhas estão voando aqui. Ah, mas parece que saiu no jornal lá. Saiu no jornal. Teve um cara que fez uma coisa errada lá um dia. Mas não, isso não é agricultura. Eu conheço um grupo, por exemplo, lá no norte do Mato Grosso, que fica sediado em Sorriso. Sorriso é perto de Lucas, de Sinop. Lá eles chamam o norte ou nortão do Mato Grosso. É um grupo de fazendeiros, são 30 fazendeiros, chama Clube Amigos da Terra, de Sorriso. Eles levam as excursões. As crianças vão, os professores vão. Você sabe que agora, esses dias, a educação de Sorriso, o ensino fundamental, está sendo premiado como um dos melhores do Brasil. Por quê? Porque começaram a pisar no barro, começaram a ver a realidade e não ficar simplesmente se baseando nessas coisas antigas, esquerdistas, enviesadas, que não tem nada a ver com a realidade. Ah, tem coisa errada no agro. Tem, vamos consertar. Onde que não tem coisa errada? Tem jornalista vagabundo, tem advogado sem vergonha, tem médico picareta. Você acha que não vai ter um agricultor sem vergonha? Tem também, mas isso você não pode julgar a agricultura do seu país por conta da coisa errada. Principalmente quando é a agricultura do seu país que está segurando as contas do seu país, inclusive da ganância do governo federal em cobrar. Agora nós estamos aí passando por uma reforma tributária que vai cobrar o mais alto imposto IVA do mundo. E aí o Brasil ainda se sustenta com as exportações do agronegócio. Agora, não falta, talvez, no agronegócio um certo planejamento de comunicação para enfrentar esse discurso esquerdoide com o mesmo veneno, que, aliás, de falar em veneno, você falou só por cima, mas tem também o problema da satanização dos defensivos, né? Que é bastante comum nesse discurso, né? Ô, Neumann, a Associação Brasileira de Marketing Rural, que é atuante aqui entre nós, ela fez uma pesquisa faz mais ou menos um ano, apresentou uma pesquisa de opinião pública. Custou caro, não sei como é que eles pagaram essa pesquisa lá, mas fizeram. Mostra o seguinte: uma parcela de 5 a 8% da população brasileira tem uma visão crítica e equivocada sobre o agro. 5 a 8%. Depois você Uma tem sempre fração. aqueles que não pensam nem sim nem não, e você tem uma grande maioria que tem uma opinião favorável do agro. Por que favorável? Porque mesmo com essa pandemia, mesmo com todos esses estragos, que o mundo inteiro ficou apavorado, aqui nunca ninguém parou de comer. Obviamente tem as pessoas que não comem, porque e existe gente que passa fome, mas não é porque você não tem alimento, porque eles não têm dinheiro, não tem, a comida não chega até eles, né? Então, a Falta, visão, falta renda, não é alimento. falta renda. Então, é claro que é preocupante, eu acho que sim, falta comunicação. Eu estava dando um exemplo que é muito simples. Você pega esses caras aí, que o Enem agasalhou e tantos outros, fala assim: mas a agricultura está produzindo só produto de exportação, o agronegócio só produz commodities e pau na soja. Mas, gente, acho que falta comunicação mesmo, porque vem cá, vou pensar o seguinte: pega aí a sua amiga aí da esquerda. Ela come ovo? Ah, com certeza come. Então tem soja.
Porque não tem nenhuma galinha no Brasil que não bota ovo se não comeu ração baseada em soja. Você gosta de uma bistequinha, lá quando você vai comer feijoada? Porco. Porco não existiria se não fosse soja. Então o pessoal demoniza a soja, porque agora, você vai tomar leite, a vaca come ração de soja. Você vai comer a carne do porco, principalmente, a soja está lá na ração. Por quê? Porque a soja é um grão extremamente proteico, muito mais, 3 vezes mais do que o milho, 3 vezes mais do que o trigo. A soja tem muita proteína, então ela é um alimento fantástico. Tira o óleo da soja, fica aquele farelo, depois que tira o óleo, e esse farelo vira ração para animais. Você gosta de um filé de tilápia? Pode ter certeza que essa tilápia foi alimentada por ração com base em soja. Então, demonizar a soja significa uma imbecilidade. Mas, entretanto, você vê muita gente criticando. Ah, o Brasil devia parar de produzir soja, porque soja só é exportada. Mas você não está comendo aí o seu franguinho todo dia, não? A soja está indo para o frango brasileiro. O Brasil produz tanta soja que atende o mercado brasileiro e exporta para a China, exporta para tudo quanto é lugar. Então, talvez falte uma capacidade de explicar para todo mundo o que a gente faz com soja mesmo. É isso. A soja é um alimento fantástico. Você cita no seu artigo da coluna uma opinião do Décio Gazzoni, da Embrapa, segundo você, um dos maiores pesquisadores de soja no mundo. Segundo o Décio Gazzoni, a questão é repugnante, mentirosa. Radicais de esquerda ou direita estão levando ódio à sociedade e conduzindo o Brasil a um abismo histórico. Quer dizer, você concorda com essa visão, eu diria até apocalíptica do professor Gazzoni? Apocalíptica, é isso mesmo. E eu falei com ele, Décio, você está. Ele falou, estou desanimado, estou muito chateado, porque ele é um dos maiores especialistas de soja do mundo, ele é pesquisador da Embrapa, fica lá em Londrina. O maior centro da Embrapa de leguminosas e soja é Londrina. O Décio é um dos maiores cientistas da agronomia brasileira e mundial. E ele entende soja e ele é hoje, talvez, eu arriscaria dizer, o maior especialista brasileiro em abelhas. Por que ele se especializou também em abelhas? Porque ele estuda qual a capacidade de polinização das abelhas nas flores da soja. E ele tem trabalho, e ele comanda trabalhos científicos no mundo inteiro sobre esse assunto. Então, ele é uma pessoa profundamente inteligente que entende dessas equações. E a opinião dele foi essa, repugnante. Quando nós lemos aquela famigerada pergunta 89 lá do Do Enem? Enem, o enunciado daquilo lá era A repugnante. vontade desculpe, é vomitar. É vomitar. E aí que me deu o estalo, eu fui lá, vi a citação, onde é que era, pessoas que eu nunca ouvi, googlei, achei o artigo, 27 páginas, fui ler o artigo, li do começo ao fim, aí eu vomitei mais ainda, né? Porque eles falavam que Isso, está havendo um empobrecimento no campo com a expansão do cerrado, e por que não me deram os dados do censo agropecuário? Porque se você for pegar os dados do censo agropecuário, vai mostrar que está acontecendo ao contrário, está acontecendo um enriquecimento dessas regiões agrícolas. e eu vou finalizar, porque o nosso tempo está acabando também, citando outro professor que você cita, que é da Faculdade de Economia e Administração da USP, os chamados Delfim Boy, né? O meu filho mais velho, que é cinquentenário, ele é formado lá na FEA da USP. Pois bem, esse colega aí do meu filho, o professor doutor Marcos Fava, o nome dele, o nome dele é uma referência ao agro, né? Marcos É. Fava Neves. Neves também tem a ver com alimento de alguma forma. É sobre a questão 89. É um verdadeiro show de horrores. É a politização do saber servindo à dominação humana. Porque, no fim, é isso que interessa. É a dominação por um regime ditatorial, antidemocrático, seja de direita, seja de esquerda, que não que sequer respeita a realidade. Falar nisso, você acha que os verdadeiros heróis, por exemplo, o Alisson Paulinelli, foi um ministro importante no agronegócio, também são meio
deixados de lado no Brasil e esquecidos na, na formulação dessas políticas positivas e criadoras do agronegócio? Pois é, se nós fôssemos, se nós aqui no Brasil tratássemos os agricultores como eles são tratados, por exemplo, nos Estados Unidos, ou como eles são tratados na Europa, na Austrália, nós teríamos mais heróis, e eles seriam chamados de heróis como o Alisson Polidelli e como tantos outros. Eu sempre vou dar aulas no MBA da GV, onde eu dou aula lá em Luiz Eduardo Magalhães. E eu, a primeira vez que fui, já faz alguns anos, eu fiquei conhecendo a história de um gaúcho que viu aquelas terras elevada altitude, 700, 800, 900 metros de altitude, cerrado, e ele foi para baixo e começou a fazer umas viagens para trazer uns gaúchos, amigos dele, para vir conhecer, dizendo, olha, isso aqui já dá para produzir aqui. Então, existem uns descobridores da nação que nunca foram reconhecidos. E existe uma certa, quase que uma certa epopeia brasileira, puxada pelos gaúchos, que foi descobrir o centro-oeste do Brasil. Puxada pelos gaúchos, porque eles falam que todo mundo é gaúcho, né? O É, catarinense também é. saiu, veio para cima. Né? Então, não são só É. gaúchos lá, mas você vai Do nesses. Paraná para baixo, tudo gaúcho. Tudo gaúcho, você vai lá, você tem centro de tradições gaúchas lá no norte do Mato Grosso, lá em Goiás. Goiás é cheio de centro de tradições, no Tocantins, né? Então, uma epopeia aconteceu. Eu diria mais saudável até, menos bandida do que aquela epopeia do oeste norte-americano que resultou nos filmes de faroeste, porque os caras Ou iam dos matando índios, bandeirantes. etc. Ou dos Foi bandeirantes. um processo semelhante. E os heróis dessa epopeia que vão entregar ao Brasil, aos nossos filhos e netos daqui 30, 50 anos, um país com baita de um desenvolvimento fora do litoral interiorano, esses heróis, a história deles não está contada. Então, é isso mesmo. Nós precisamos mudar essa visão. É isso aí. Conte comigo. O nosso tempo acabou. Eu quero Tá? agradecer muito a sabedoria que o Chico Graziano nos trouxe e convidá-lo para daqui a um tempo também de voltar a discutir essas epopeias. Um abraço, Conta Chico. comigo. Tchau. Um abraço.